Imagine que você empreste R$ 30 para um amigo seu de confiança e ele promete te devolver com juros. Agora troque esse amigo seu de confiança pelo governo federal brasileiro. É exatamente isso que acontece quando você investe no Tesouro Direto. Se você curte aprender sobre investimentos de forma simples e clara, já deixa o like e se inscreva no canal. Bom, basicamente o Tesouro Direto é como se fosse um empréstimo que você faz para o governo. Ou seja, você empresta o seu dinheiro, em troca eles te pagam o valor que você investiu mais juros. Esse programa foi criado em 2002 e é uma forma das pessoas físicas poderem investir no Tesouro Brasileiro, ou seja, na riqueza do seu país. E ele é considerado um investimento de renda fixa e de baixo risco. E o que muita gente não sabe é que ele é mais seguro do que a própria poupança. Por quê? Porque na poupança você está coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil, e você, quando você deixa na poupança, é o dinheiro que está no banco, ou seja, se o banco quebrar e o valor for acima de R$250 mil que você tiver na poupança, você acaba não conseguindo resgatar todo esse dinheiro, esse seu investimento. Já no tesouro como que funciona? Você está emprestando para o Brasil, para o governo. Qual é mais difícil quebrar, um banco ou o tesouro Nacional, o Brasil, o governo? Muito mais arriscado quebrar um banco, por isso o tesouro é mais seguro que a poupança. Investir no Tesouro Direto é ideal para reserva de emergência ou objetivos de longo prazo com liquidez diária. E como funciona na prática? Bom, na prática você precisa abrir conta num banco, um banco credenciado pelo Tesouro Direto, ou você pode entrar diretamente no site do Tesouro e ver todas as opções que eles têm. Mas o mais simples é você criar uma conta num banco e lá tem as opções de investir no Tesouro Direto e todas as opções que o Tesouro disponibiliza, que eu vou mostrar mais para frente para vocês algumas dessas opções. Bom, e quais são as vantagens de investir no Tesouro Direto? Algumas das vantagens é que você pode vender o título a qualquer momento, mas o ideal é segurar até o vencimento para garantir uma rentabilidade. Mas nada impede que você compre hoje e daqui 3 meses venda esse título. Geralmente os títulos têm vencimento de longo prazo, por exemplo, eu compro hoje em 2025, compro um título com vencimento em 2031. Você não precisa carregar até o final de 2031 para resgatar o dinheiro, você pode vender antes. Então essa é uma das vantagens. E a liquidez, ela tem liquidez diária, você pode resgatar no mesmo dia o dinheiro que você investiu, se você solicitar até as 13 horas. Se a solicitação de resgate for após as 13 horas, somente no próximo dia útil que você vai poder resgatar. E se você resgatar antes do vencimento do título, você pode sofrer a marcação ao mercado, que é a variação do dia a dia do preço do título que você comprou. Então, se você não quiser se preocupar com a variação do preço do ativo, do tesouro que você comprou, carregue até o final do vencimento. Outra vantagem é a segurança. Conforme eu disse, é muito mais seguro investir no Tesouro Nacional, que é a riqueza do nosso país, do que investir numa poupança que está dependendo do banco onde você está investindo. Outra vantagem é a acessibilidade. Com R$30 você pode começar já a investir num Tesouro Direto e você não precisa de muito dinheiro para começar. Então tem uma alta acessibilidade para o público em geral. E investir no Tesouro Direto há incidência de imposto de renda, como a maioria das aplicações financeiras. O imposto de renda no Tesouro Direto é regressivo, que vai de 15% até 22,5%. Seguindo a tabela regressiva, e também a tabela de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para resgates feitos em menos de 30 dias. Mas esses impostos, quando você resgata seus títulos, eles já são descontados ali na hora, você não precisa fazer nada. Então eu vou colocar aqui a tabela regressiva dos impostos e taxas sobre o investimento no Tesouro Direto. Podemos ver as alíquotas de acordo com a quantidade de dias ali. Ou seja, se você deixar por mais tempo, você pagará menos imposto. Agora, se você resgatar cedo, pagará mais impostos. E aqui também temos a tabela de imposto sobre operações financeiras, que é o famoso IOF, que vai até 30 dias. Se você quiser resgatar antes de 30 dias, acabará pagando aquela taxa ali de acordo com o dia que você quer resgatar. Então, o ideal é sempre deixar mais de 30 dias para não incidir esse imposto sobre operações financeiras. E há também a taxa de custódia da B3, que é de 0,20% ao ano sobre o valor total. E se você investir no Tesouro Selic, que é uma das opções, que eu vou falar mais para frente das opções, se você investir até R$10 mil, essa taxa de 0,20% é isenta. Bom, e quais são os tipos de Tesouro Direto que você pode investir?
Bom, basicamente são as três principais opções: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado ou Tesouro IPCA+. Vou começar falando sobre o mais comum de todos e o mais seguro é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento pós-fixado, ou seja, só é possível saber qual será o rendimento após o vencimento do título. Ou seja, você compra um título do Tesouro Selic com vencimento em 2031. Só lá em 2031 você saberá qual o valor do rendimento, quanto rendeu. Aí você vai cair automaticamente na conta do seu banco o valor que você investiu, mais os juros que eles pagaram. Então é pós-fixado, você só saberá quanto você terá somente no vencimento do título. E a rentabilidade desse título está atrelada à taxa Selic, que é a taxa de juros da economia brasileira. Ela é definida a cada 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, a cada 45 dias eles fazem uma reunião e definem a taxa Selic. No momento que eu gravo esse vídeo, o valor da taxa Selic é de 14,75% ao ano. Então, para acompanhar quanto seu investimento no Tesouro Selic está rendendo, é só acompanhar qual é o valor da taxa Selic no momento. E a liquidez do Tesouro Direto é diária, então você pode ir acompanhando quanto você está ganhando com esse título a cada dia. Pode vender os títulos antes do vencimento. O Tesouro Selic ele é ideal para reserva de emergências e de curto prazo. E ele tem a liquidez diária, mas tem que tomar cuidado. Se você não solicitar até as 13 horas, somente no próximo dia útil que você vai poder resgatar. Então, o ideal, se você quiser resgatar no mesmo dia, para alguma emergência, tentar resgatar antes das 13 horas. A outra opção é o Tesouro Pré-fixado, ou seja, tem a taxa fixa. Nesse título, você consegue saber qual será exatamente o retorno do seu investimento, a taxa que você terá de retorno antes mesmo do vencimento, ou seja, na hora da sua aplicação você já saberá qual será a taxa que você receberá, mas somente se você levar esse título até o final, até o vencimento. Então você saberá exatamente a taxa que você ganhará lá no vencimento do seu título, mas nesse caso você tem que carregar até o final do vencimento. Se você vender antes, você pode ter algum prejuízo ou lucro de acordo com a marcação ao mercado. Como funciona essa marcação ao mercado? Basicamente, se a taxa de juros, a taxa Selic sobe o valor, por exemplo, hoje está no valor de 14,75%. Se essa taxa, vamos dizer, daqui 45 dias suba para 15%, o valor do seu título acaba baixando, porque quando você comprou estava pagando 14,75%. Agora ele está pagando 15%, então o valor do seu título está valendo menos, por causa de um cálculo que eles fazem que no final tem que fechar 1.000 o valor. Então, se o valor da taxa Selic subir, o valor do seu título desce. E ao contrário também, se a taxa hoje está 14,75%, taxa Selic, vamos dizer que daqui a 45 dias ela baixe para 14%. O seu título que você pagou, que estava rendendo 14,75%, agora ele vai valer mais. Ou seja, ele é inversamente proporcional. É uma regrinha de bolso que você tem que ter quando se fala marcação ao mercado. Se a taxa Selic subir, o valor do seu título vai cair, logo você está perdendo dinheiro. Mas se a taxa Selic baixar o valor do seu título vai aumentar. Então, é inversamente proporcional. Então, se você quiser ganhar dinheiro com esses títulos pré-fixados com a marcação ao mercado, você tem que torcer para essa taxa Selic cair. Então, o valor do seu título vai valer mais. Então, você pode acabar vendendo antes do vencimento e tirar esse lucro. E tem muita gente que ganha muito dinheiro assim com marcação ao mercado nesses títulos pré-fixados. Então, investir no tesouro pré-fixado, e se você quiser fazer marcação ao mercado, ele é ideal para quando você acredita que as taxas Selic da economia vão cair. Então, você pode ganhar dinheiro com marcação ao mercado. Ou se você não quiser fazer marcação ao mercado, pode levar até o final do título, até o final do vencimento desse título, que você receberá aquele valor pré-acordado. O tesouro, ele está pagando tesouro pré-fixado de 13%. Então, no final do vencimento, se você carregar até o final do vencimento, você receberá esse valor de 13% pré-acordado. Por isso o nome pré-fixado. A outra opção é o Tesouro IPCA+, que ele está atrelado ao Índice de Inflação Brasileira, que é o IPCA. E ele é híbrido, porque ele une uma taxa de juros pré-fixada somada com uma pós-fixada. E com isso você estará protegido da inflação, pois ele sempre acompanhará esse índice
IPCA. Ele te protege da inflação, Tesouro IPCA, e o Tesouro IPCA+, ele te protege da inflação e ainda te paga um valor a mais. Então, como ele faz você manter o seu poder de compra, esse investimento é ideal para investimentos de médio a longo prazo. E temos duas variações do Tesouro IPCA, que foi criado recentemente pelo governo, que o primeiro se chama Tesouro Renda Mais. O que seria esse Renda Mais? Esse Renda Mais ele foi pensado para aposentadoria. É como se fosse um INSS que você pode fazer ali. Você investe ali todo mês, compra esses títulos do Renda Mais, que funciona igual ao IPCA, que é híbrido, tanto com taxas pós-fixada como pré-fixada. Então ele é híbrido, pois ele combina uma taxa fixa e também a taxa da inflação. Basicamente é um IPCA. Mas qual é o diferencial dele? Ele foi pensado na aposentadoria. Ou seja, você vai investindo, comprando esses títulos e no final do vencimento desse título, por exemplo, você comprou um título Renda Mais 2050, você vai querer se aposentar em 2050. Lá em 2050, você não conseguirá resgatar todo esse valor, mas todo mês, por 20 anos, cairá um valor na sua conta. Então é como se fosse uma aposentadoria, um salário que cairá durante 20 anos a partir da data de vencimento, ou seja, venceu em 2050, a partir dali todo mês, por 20 anos, você receberá um valor do juro. Então essa é a diferença do IPCA mais para o Renda Mais, ou seja, você não receberá todo o valor no vencimento, você receberá uma renda mensal futura e é ideal para complementar a aposentadoria. Ele não substitui o INSS, mas é ideal para complementar a sua aposentadoria e é corrigido pela inflação, então é uma ótima opção se você já quiser pensar lá na sua aposentadoria. O Tesouro Direto Renda Mais. E a outra variação do Tesouro IPCA é o Tesouro Educa Mais. Ele foi pensado para pais que querem pensar na educação dos seus filhos. Por exemplo, eu tenho um filho que vai começar a ir para a faculdade em 2030, por exemplo. Então eu compro esse título Educa Mais e a partir de 2030 eu vou receber mensalmente esse valor para custear os gastos na faculdade do meu filho. Basicamente é como se fosse o Renda Mais, só que pensando em financiar os estudos. Então, recapitulando, existem vários tipos de títulos que você pode investir dentro do Tesouro Direto e os principais são o Tesouro Selic, ideal para reserva de emergência, não sofre marcação ao mercado, você pode vender antes do vencimento, o Tesouro Pré-fixado, que você já saberá quanto será o rendimento após o vencimento, se você carregar até o final. E tomar cuidado que tem a variação do mercado, ou seja, a marcação ao mercado. Você pode perder dinheiro se você vender antes, ou também ganhar dinheiro se você vender antes e fizer essa marcação ao mercado. E o Tesouro IPCA+, que é híbrido, tanto pré-fixado quanto pós-fixado, e atrelado ao IPCA, que é o Índice de Inflação Brasileiro. Também o Tesouro Renda Mais, que é o principal objetivo pensando na aposentadoria, receber como se fosse um salário mensalmente, do retorno do investimento, e também o Tesouro Educa Mais, pensando para a educação dos seus filhos, para ter todo mês um valor ali para custear os gastos com a faculdade deles. Então, cada título tem um objetivo diferente. O segredo é escolher aquele que se adequa mais à sua situação. Então, o ideal é escolher aquele que se adequa ao seu momento de vida e ao seu planejamento futuro. Então, se você está começando a investir agora, o Tesouro Direto é uma grande porta de entrada, pois com apenas R$30 você consegue investir. É um valor de um lanche ali que você gasta e além de investir, você estará aprendendo, você estará com um pé ali no investimento e é o investimento mais seguro que tem hoje. Mais seguro mesmo que a poupança, igual eu falei. É um investimento de renda fixa, não varia muito. Tem a variação do mercado, sim, mas, por exemplo, se você compra o Tesouro Selic ali, você estará atrelado à taxa de juros da economia brasileira. Basicamente, se a taxa de juros subir, você ganhará aquele valor. Subir para 15%, esse será seu rendimento anual, 15% ao ano. Então, é muito seguro e é uma porta de entrada para os investidores. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender sobre o Tesouro Direto. Então compartilhe com alguém que você gostaria que aprendesse sobre Tesouro Direto, já deixa o like e comenta aqui qual Tesouro Direto que você investiria no momento, qual seria o Tesouro Direto ideal para você.